Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Todas as quintas-feiras é sempre o dia de nós rezarmos pela santificação dos sacerdotes. Foi na quinta-feira santa, à noite, que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o santo sacerdócio católico e nos deu a divina Eucaristia, esses dois grandes dons do seu coração eucarístico, do seu coração ardente de amor por nós. Esta é a grande herança que nós recebemos de Cristo e que não podemos perder. Mas exatamente por isso, Satanás sabe onde é que está o centro da vida da igreja. O centro da vida da igreja está na Eucaristia, o centro da vida da igreja depende dos sacerdotes. O que seria do mundo sem sacerdotes que celebrassem e ofertassem o santíssimo sacrifício do altar? E é por isso que, se o mundo não dá valor aos sacerdotes, se às vezes até nós, fiéis, não damos valor aos sacerdotes, o diabo nos ensina uma bela lição. Por quê? Porque ele, querendo destruir a igreja, ataca aos sacerdotes. É como quando nós queremos golpear e destruir o poder do inimigo, da serpente. Quando a gente vai contra uma serpente, o que é que nós fazemos? Até a própria Escritura nos recorda o que se faz com a serpente. Se esmaga a cabeça. É na cabeça que deve ir o golpe, se nós queremos esmagar a serpente. Também Satanás sabe dessa estratégia. E exatamente porque ele quer atingir a igreja, já que a cabeça da igreja, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, é inatingível, porque está glorioso no céu e Satanás não tem nenhum poder sobre ele. Então, ele vem contra aqueles que agem em nome de Cristo, cabeça. O sacerdote age em nome de Cristo, cabeça, porque ele tem poder sobre o corpo de Cristo. Veja, Cristo, que é a cabeça da igreja, é quem tem o poder sobre o seu corpo. É a cabeça quem manda no corpo. Assim, o sacerdote, podendo realizar o santo sacrifício da Eucaristia, ele tem poder sobre o corpo de Cristo. Ele tem um poder, ele recebeu este poder. E por causa do poder que o Padre tem sobre o corpo de Cristo na Eucaristia, é que daí deriva que ele tenha poder sobre os fiéis. Ele tem poder para organizar, mandar, curar, perdoar os pecados, não é? Impor obediência aos fiéis membros do corpo de Cristo, porque o Padre tem poder sobre o corpo de Cristo. É claro que não é um poder absoluto, é evidente. O sacerdote não pode tudo, ele pode tudo em nome de Cristo, aquilo que Cristo faria. Nós não devemos obedecer aos sacerdotes que abusam do poder, ou seja, que querem usar do poder que vem de Cristo contra Cristo, querem usar do poder que vem de Cristo contra a igreja. O poder do Padre não é um poder para destruir a igreja. Se um sacerdote quisesse impor aos fiéis uma obediência em que claramente, nesta obediência, a igreja fosse dilapidada,
fosse destruída, fosse dilacerada, é evidente que os fiéis não somente não devem, não podem obedecer. O fiel não pode, seria pecado obedecer a um padre que manda uma coisa que destrói a igreja. Não é somente que, eu não quero obedecer por fraqueza minha, mas eu deveria obedecer. Não, você não pode obedecer. Quando um sacerdote abusa do poder, os fiéis não podem obedecer. Por quê? Porque essa é a estratégia de Satanás. Satanás, querendo atingir toda a igreja, atinge aquele que age em nome da cabeça, que é o sacerdote. Então os sacerdotes são tentados, os sacerdotes são provados pelas tentações do inimigo. Se nós formos olhar na história da igreja, praticamente todas as heresias, todos os cismas, todas as grandes confusões na igreja foram causadas por sacerdotes, seja sacerdotes simples presbíteros, seja sacerdotes bispos. É importante lembrar que quando a igreja fala de sacerdotes, nós estamos falando de bispos e padres. Quando a gente diz sacerdote, o pessoal geralmente pensa só em padre. Não, mas o bispo é sacerdote. Essa palavra sacerdote inclui 2 graus da ordem: o grau do episcopado e o grau do presbiterato. Os diáconos não são sacerdotes. Na linguagem da igreja, com toda clareza, quando nós nos referimos a sacerdotes, nos referimos a bispos e padres. Portanto, essa missa, em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, em que nós intercedemos pela santificação dos sacerdotes, estamos rezando também pelos bispos, não somente pelos presbíteros, não é? Não somente os padres, mas também os bispos são sacerdotes. Pois bem, então vamos pedir, rezar, implorar. É uma grande batalha. É uma grande batalha porque os pobres sacerdotes, na sua generosidade, se colocaram à disposição de Deus como instrumentos de Cristo. O sacerdote é instrumento de Cristo. Ele não é, digamos assim, o artista, ele é o pincel. Ele não é o autor do livro, ele é a caneta. Ele não é aquele que faz, é aquele que coopera, é um instrumento. Ministro é isso, o sacerdote é isso, é instrumento do Cristo cabeça. Satanás, não podendo atingir o Cristo cabeça, atinge aquele que é instrumento do Cristo cabeça e vem contra os sacerdotes. Para mim é fonte de grande consolação saber que durante todo o meu dia, durante a minha vida, eu tenho sempre a possibilidade de contar com a graça alcançada pelos fiéis que rezam pelos sacerdotes. Eu confio muito na oração de vocês. Eu confio muito nos sacrifícios que vocês fazem. E invoco e peço aos santos anjos da guarda de todos vocês, ao anjo da guarda do meu sacerdócio, ao meu anjo da guarda pessoal, que auxilie nessa luta contra os poderes das trevas. E que, se por acaso, por fraqueza, algum de nós nessa batalha termina caindo, que nós sejamos imediatamente levantados pela graça, pelo nosso anjo da guarda, que nós não desanimemos. É uma grande alegria ser católico. É uma grande alegria ter estes instrumentos divinos e maravilhosos que são os sacerdotes ordenados.
Sem os sacerdotes não haveria Eucaristia. Todo o bem que a igreja tem, todo o bem que a igreja administra e possui, está na Eucaristia. E se Satanás miseravelmente conseguisse, não conseguirá, mas se ele conseguisse eliminar os sacerdotes fiéis da face da terra, se extinguiria a Eucaristia e se extinguiria a igreja. Mas nosso Senhor prometeu: as portas do inferno não prevalecerão. Às vezes, olhando para o estado em geral da igreja, pode ser que alguém fraco na fé fique duvidando e pensando: mas será que as portas do inferno prevalecerão? Será que a igreja não será extinguida? Meus irmãos, o que pode acontecer é que a igreja desapareça da percepção dos infiéis, do mundo, que o mundo não perceba mais a existência da igreja. Que a igreja vá, como nós costumamos dizer, na linguagem que foi consagrada, que a igreja vá para as catacumbas. Mas a igreja nas catacumbas não é a igreja não existente, é somente a igreja não percebida pelos ímpios, pelos infiéis. Haverá sempre uma porção que, fiel à fé de nosso Senhor Jesus Cristo, vai com as suas obras, com os seus sofrimentos, com as suas orações, preparando o triunfo. Quando cair a grande Babilônia, e ela cairá, quando finalmente ela for derrotada, e será derrotada, virá o grande aleluia. E no grande aleluia do triunfo, no aleluia final, em que o anjo, voando pelo céu, proclamar: caiu, caiu a grande Babilônia, caiu aquela que prostituía as nações. Então, naquele dia, os pobres, miseráveis que viviam escravos da Babilônia virão ao nosso encontro, irão nos agarrar pelas vestes, irão dizer: ensina-nos o caminho da verdade, ensina-nos o caminho de Deus, ensina-nos o caminho do céu. Por enquanto, cabe a nós perseverar, cabe a nós continuar firmes, cabe a nós sofrer sim perseguições, sofrer momentos de angústia, mas nós temos a graça, nós temos nosso Senhor do nosso lado, sumo e eterno sacerdote, sempre vivo a interceder por nós. Nós temos Nossa Senhora, aquela mulher vestida de sol, que vem contra o dragão e que batalha com o restante dos seus filhos, aquela cuja profecia previu: a descendência esmagará a cabeça da serpente. Sejamos humildes, como humildes calcanhares de Nossa Senhora, sirvamos a Deus, perseveremos, rezemos pelos nossos padres. A nossa paróquia iniciou no último dia de Corpus Christi a tradição de, na quinta-feira à noite, rezarmos pelos nossos sacerdotes. Então, mais uma vez, hoje, quinta-feira, às 20h30, né? Perdão, às 20 horas, sempre erro o horário, às 20 horas, hoje à noite, nós estaremos aqui reunidos com o Santíssimo exposto para a devoção da Passio Domini, em que nós rezaremos pelas nossas necessidades, pelas necessidades da igreja no mundo inteiro, em reparação pelos pecados e ofensas cometidos ao Eucarístico coração de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também em intercessão pela santificação dos nossos sacerdotes. Como intenção especial desta Santa Missa, também estamos rezando pela alma de Rogério, que é irmão do nosso sacerdote aqui da Arquidiocese de Cuiabá, Padre Ruderson, que faleceu no dia de ontem, aos 26 anos de idade. Rezemos pela alma do Rogério e pelo Padre Ruderson e por sua família. Vamos então fazer a nossa preparação das ofertas.